acho que primeiramente temos que levar em consideração, numa avaliação geral das festas, que elas sempre existiram na Amazônia. Os povos já tinham suas festas, faziam suas festas rituais, principalmente suas festas rituais. O grande exemplo disso são os da Bacuri, que reuniam várias etnias da Amazônia nessas grandes festas. E há todo um registro, tanto de memória quanto de literatura, a respeito desses grandes momentos rituais dessas grandes festas. Depois nós temos que considerar o encontro dessas culturas amazônicas e, para ser mais preciso ainda, dessas culturas da Panamazônia com o colonizador. E aí nós vamos levar em consideração vários povos que vieram para a Amazônia com esse objetivo, que é o objetivo da colonização. Aí nós vamos levar os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os ingleses, enfim, é de tudo isso que resulta todas essas festas que ocorrem aqui na Amazônia, que o documentário está chamando de festa do interior, ou seja, as festas que acontecem no interior da Amazônia. E essas festas são o resultado desse exercício de colagem, que eu acho que é a melhor imagem para tratarmos das festas da Amazônia, porque quando participamos de uma festa, quando assistimos a uma festa no interior da Amazônia, sejam elas festas que estão situadas no ritual de uma determinada comunidade, ou sejam essas festas que estão já localizadas no mercado da chamada indústria cultural, elas na realidade representam isso, recortes de várias culturas. Onde a roda começou a girar? O que se sabe é que ela chegou aqui no período colonial, nas praias pernambucanas, e de lá ela veio para a Amazônia no auge do período da borracha, chegando a Manacapuru exatamente no ano de 1980, pelas mãos do professor José Silvestre, nosso saudoso mestre cirandeiro. Eu penso que a ciranda conseguiu agigantar-se e encontrou seu solo mais fértil, considerando que ela adotou uma roupagem mais espetacular, uma roupagem mais dinâmica, à medida em que ela foi incorporando elementos tipicamente manacapuruenses. Ela chegou de um jeito e hoje ela não é mais aquela ciranda original com aqueles personagens Galo Bonito, Mãe Benta, Cupido, Constância, Seu Manelinho, Carão, Caçador. Então, para se tornar uma manifestação cultural agradável, não só para quem dança, mas também para quem assiste, ela foi incorporando elementos típicos de Manacapuru. Até que em 1997 ela mudou de vez, com o primeiro Festival de Cirandas. Nesse formato foram incorporados principalmente o tema. Eu acredito que, não sei se foi de caso pensado isso, mas tornou de vez a ciranda assim mais dinâmica, porque todo ano a apresentação passou a ser diferente, com um novo dinamismo. O tema e desenvolvimento foi um dos principais, mas também outros elementos que se tornaram critérios de julgamento hoje, como cirandadas, letras e música. A incorporação desses elementos, estreitamente ligados ao tema e ao desenvolvimento. Então, assim, está valendo temas universais, temas regionais, temas nacionais. Não é uma regra fechar na abordagem temática. Os temas regionais eles têm preferência. Tem a preferência da ciranda e do grande público do festival. É
impossível imaginar Manacapuru sem viver ciranda. Isso já está entranhado no sangue do caboclo do norte, especificamente ali de Manacapuru. O povo do norte é um povo festeiro, o povo desse gigantesco norte brasileiro, ele tem a festa no sangue. E não foi diferente com o caboclo de Manacapuru, que tem esse pendor criativo para criar, né, pretexto para festejar a vida. Quem vive numa floresta exuberante, num universo natural exuberante como a Amazônia, só precisa mesmo de um pequeno pretexto para festejar a vida. E isso é muito importante para nós, manacapuruenses, entendeu? Porque a gente se encanta com a nossa terra naturalmente e se encanta muito mais ainda com a festa que nós produzimos, a festa que aqueles amantes da cultura da paz produzem por todo o poder do pendor criativo que o caboclo do norte tem. O infinito, o instante original, no estouro cintilante. Olha, eu prefiro a imagem da bricolagem, né? Essa imagem dos vários recortes, né? Porque qualquer outra imagem iria cair nessa ideia do canibalismo, de que uma cultura engole a outra. Talvez, nesse sentido, a ideia de antropofagia, não é, fosse mais adequada, não é, para tratar dessa questão, ou seja, você digere várias culturas e a partir dali você reelabora novas culturas. O que eu acho que esse conceito, na realidade, ele acaba deixando algumas margens para essa ideia de que uma cultura vai eliminando a outra. E o que a gente vê, na realidade, nessas festas é que elas são recortes, são bricolagens. Não há essa ideia, se nós prestarmos bem atenção, de que, por exemplo, a cultura do colonizador português, de alguma forma ou de outra, canibalizou a cultura indígena. Pelo contrário, existem estudos, não é? Principalmente, eu vou citar aqui um estudo da professora Candice Slater, né, que é uma pesquisadora americana e que esteve aqui na Amazônia durante muito tempo, no Brasil, pesquisou no Nordeste e aqui na Amazônia. O trabalho dela mostra que na Amazônia, principalmente, as culturas, né, as culturas indígenas, elas estão, vamos dizer assim, muito vivas, né, mesmo com a presença, né, do modo de produção capitalista e de seus agentes e agenciadores. O Santo Antônio, que hoje é daqui de Borba, era de Santo Antônio das Cachoeiras. Então, ele descia procurando onde ele ficar. E aí ele veio, ficou aqui em Borba. Por 3 vezes ele ficou aqui em Borba, vindo da Santa Isabel. Aí colocaram ele na capela onde fizeram, né? E aí ele permaneceu aí, viu o semblante dele alegre, e que hoje ele está até aí, depois de muito tempo que ele veio nessa jangada. Toda festa de santo é uma festa de ação de graças, né? Uma solenidade, uma alegria, um agradecimento a Deus pela vida do santo e pela sua participação como cristão no mundo. O povo, ele expressa essa alegria à sua maneira, os seus costumes, o seu hábito, aquilo que ele está acostumado a fazer, expressa do seu jeito. Mas o povo também é a igreja, então a gente entende que toda essa manifestação de alegria, essa devoção, essa crença popular é muito válido e indica realmente um lugar de festa. Santo Antônio é um santo padroeiro muito forte e que o pessoal se identifica com ele pela simplicidade. Ele é um santo popular.
Eu estava em Manaus e fui fazer um exame com um urologista. Aí descobriu a doença, câncer de próstata. Aí o doutor Matias me fez a cirurgia, né? Aí eu passou uns 6 meses, fiz radioterapia, né? Aí, desse problema eu viajei para cá, para Borba. Aí eu conversando com a dona Cléria, falando dos meus problemas e que o nome do meu sítio era Sítio São Bento. Aí a irmã Irma, que estava ao meu lado, ouviu, porque ela é São Beneditina, né? Seu Guilherme, eu vou lhe dar uma medalha. Medalha de São Bento. Eu com aquela tristeza, né? Vim embora e vim para cá. Escandinho, o nome do sítio é São Bento. Nós vamos ser devotos de São Bento. Uns 2 anos ainda fizemos em casa. Aí o que vinha participar da novena, aí eu fiz a promessa, né? Com muita fé, né? Que se eu ficasse curado, eu fui operado, né? Fui operado, porque não é todos que sejam operados que conseguem a cura, né? E eu me senti curado e mandei construir a capela. Essa foi a causa de hoje estar aqui essa capela. Essa música é Pagode Santo, uma música que foi feita em homenagem a Santo Antônio e ao mesmo tempo resgata um trecho de um pedaço da reza de Santo Antônio. Essa fusão ficou interessante, composta pelo Pedro Silva, popular Pis. Borba, minha terra, minha vida, Borba, minha terra, meu amor. Borba, você é a mais querida, princesinha que o povo consagrou. Borba, minha terra, minha vida, Borba, minha terra, meu amor. Borba, você é a mais querida, princesinha de um povo consagrou. Nesse povo que acredito, que trabalha com amor, sobre a luz da lamparina, é um povo trabalhador. Nesse povo que acredito, que trabalha com amor, sobre a luz da lamparina, é um povo trabalhador. E todos cantam o Santo Antônio, nosso padroeiro, santo querido no mundo inteiro. A riqueza das festas no interior da Amazônia, ou do interior da Amazônia, está exatamente na diferenciação, nessa junção de várias culturas, onde uma cultura não anula a outra, onde as mudanças não significam que o presente vai acabar com o passado, vai fazer com que o passado fique no esquecimento. O grande valor cultural dessas festas está exatamente nesse sentido, de trabalhar o diferente, né? De elaborar uma comunicação com o mundo a partir dessas diferenças. A nossa tradição começou em 1948. Isso foi iniciado pelo meu pai, minha mãe. Desde aquele tempo ele já começava a tocar o tamborim, ele tocava flauta, ele tocava clarinete, ele tocava violinha, flauta de chave. Aí fiz uma promessa
que o dia que a Virgem da Luz chegasse na companhia dele, nas mãos dele de novo, ele ia festejar ela. Eu tinha um tio por nome Mané Baiano e viajou para lá, para Abacaxi, e ele trouxe a imagem da Virgem da Luz que ele tinha essa promessa. Aí que quando ele chegou aqui na casa dele, aí no nosso interior, do Pedreiro, aí o irmão dele disse, olha, eu trouxe um presente muito bonito para ti. Tá aqui, meu irmão, um presente que eu vou te dar. Que ele desembrulhou, ele disse, ô minha Virgem da Luz, ele disse. Meu pai falou, né? Se agora, ele disse, eu vou assumir um compromisso que eu tinha feito essa promessa. Eu vou festejar todo ano, mês de outubro, que é a festa o mês que ela festeja, ela, né? A Virgem da Luz, ele disse que ia festejar. E festejar com mastro, né? Para dar uma comida, um porco, porque ele criava muito porco, meu pai, sabe? E aí ele disse que todo ano ele não ia parar mais de festejar a Virgem da Luz. E começou a tradição assim, de fazer aquela festa do pavilhão, naquele tempo era pavilhão, né? E fazia aquela festa tocada de bombos, assim, de tambores, né? Flauta, cavaquinho, banjo. Meu filho, eu tenho uma tradição do teu passado, que era do teu avô. E eu aprendi com eles e eu continuo a fazer. Aí tá bom, papai. E o que é? Disse, olha, é o tamborinho, o gambá, o caracaxá, né? E encodamento de banho, violão, banho, cavaquinho, né? Então isso é a minha tradição, meu filho. E eu quero que vocês aprendam. Areia, 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 areia de Manami, areia, 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 areia de Manami. Atu, jacaré, atu, jacaré, atu, virada maiacaré, virada maiacaré, virada maiacaré, atu. O gambá, ele é um dos principais tambores aqui da nossa região amazônica. Existem, assim, vamos dizer assim, oficialmente, 4 tambores. O primeiro, pode-se dizer, é o tambor de crioula, lá do Maranhão, que já foi reconhecido, né? Ele tem a chancela de Patrimônio da Humanidade. E depois veio o outro tambor, que é do Amapá, Macapá, que é o marabaixo. E depois o carimbó, que é lá do estado do Pará, que é nosso vizinho aqui, que é aquele carimbó de raiz, né? Não estou falando do carimbó estilizado. E depois o outro, que é o gambá, que é aqui do Amazonas. E a sua maior incidência, onde se mais toca o gambá, é aqui no município de Maués. Então, é uma expressão afro-indígena, que ao longo dos anos, eu coloco assim, ficou congelado aqui no município de Maués. E depois de uma pesquisa elaborada aqui pelo Ponto de Cultura, Cotuan, nós desenvolvemos uma parceria com o Ministério da Cultura e ganhamos uma bolsa chamada Ação Griot Nacional, na qual nós fizemos o resgate, né, a revitalização do gambá. Ao longo de 2 anos, nós fizemos esse trabalho lindo e maravilhoso, que o resultado está aí. Hoje as crianças se identificam, hoje a expressão existe no município, a valorização é vista ao longo desses anos. Um município, uma cidade, um povo sem cultura, um povo sem uma identificação é manco. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe o caminho certo. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi maroca chorando na rebanceira do mar. Acho que a grande questão das festas populares, as grandes motivações, e não adianta a gente ficar elaborando muitas ideias para tentar definir isso. O primeiro ponto que vem, na realidade, é essa coisa da socialização ou da socialidade, não é? Ou seja, nós vamos fazer uma festa aqui para comemorar
um evento que vai nos levar a um encontro, que vai nos levar a um diálogo, né? Que vai fazer com que pessoas de diferentes lugares se encontrem ali e busquem o quê? Busquem alegria, busquem liberdade, né? Busquem, enfim, o processo de socialização que vai levar a uma continuidade da vida, não é, reelaborada a partir daquele momento. Ou seja, nós estamos, isso desde as festas mais antigas, as festas dos nossos dias, né? Nós estamos parando aqui, né, nesse momento, parando as nossas atividades cotidianas, não é, as nossas atividades ordinárias, vamos dizer assim, e vamos para um processo de comungar todo esse conhecimento que nós temos a partir do momento da alegria, do momento da festa, do momento da diversão. Não esquecendo que essa festa, que essa diversão, nesse contexto, ela produz também uma reflexão sobre a vida e principalmente uma reflexão da atualização desses laços de solidariedade, desses laços sociais, desses laços de parentesco, desses laços daquilo que se chama também de convergência de ideias. Es una fiesta que copa todos los espacios de nuestra comunidad, ¿cierto? Es una fiesta que todo el mundo la vive de una u otra manera. Tenemos los gestores culturales, ¿cierto? Los que van a hacer la cultura. Tenemos la gente que vive de esto. Esto genera una cantidad de comercio, ¿cierto? Y genera una cantidad, digamos, de movimientos y de símbolos. En estos días, si tú puedes observar por las calles nuestras, vas a ver que las casas una casa colombiana casi siempre va a tener las tres banderas. Va a tener la bandera colombiana, va a tener la bandera peruana y va a tener la bandera brasilera. Em nossos dias, o intercâmbio cultural e comercial é muito intenso. Por exemplo, nós observamos na entrada da Avenida da Amizade, ou Avenida Internacional Letícia, o intercâmbio comercial. Isso vem de longas datas e nós continuamos nesse dia a dia. Se você for no restaurante do Brasil, você observa que tem a comida típica da Colômbia ou do Peru. No dia a dia, o colombiano pode ir no mercado, em Tabatinga, comprar seu peixe, assim como o colombiano vai no dia a dia também comprar seu peixe ou sua carne em Letícia. Fazer seu mercado, comprar sua verdura, porque nós sabemos a questão da enchente ultimamente observada no Alto Solimões, que afetou muito a nossa agricultura. Então, o dia a dia, você observa também muitos estudantes aqui, brasileiros, ainda estudam em Letícia, talvez porque a questão do ensino seja melhor do que no Brasil, né? Muitos cidadãos colombianos que moram em Letícia, cidadãos peruanos, você observa às 7 horas da manhã indo com seu uniforme escolar para Letícia. E assim nós vivemos nessa convivência diária que nos fortalece cada dia mais. Muchas veces nos diferenciamos solamente cuando hablamos, pero padecemos de una misma raza, ¿no? Y esto nos da vínculos de hermandad, ¿no? Porque realmente somos pueblos que muchas veces hemos tenido orígenes oriundos de algunas tribus, ¿no? Y esto es muy importante, que debemos buscar siempre la integridad entre nuestras naciones, ¿no? Y más aún que somos países fronterizos, buscar poco a poco este acercamiento y buscar el progreso entre nuestros pueblos. Há diálogo, né, entre as festas do interior da Amazônia e um diálogo muito antes desse outro fenômeno que é o fenômeno das mídias, né? Essas pessoas, né, esses festeiros, na realidade eles sempre estiveram
em comunicação. O exemplo mais prático disso é que quando nós vamos verificar as leituras, as literaturas dos viajantes, essas festas populares não só fazem esse diálogo entre elas aqui na Amazônia, não é? Como fazem o diálogo com outras festas do Brasil, da própria Panamazônia. Eu vejo que a própria existência dessas festas, não é? E a existência delas em momentos diferentes, não é? Em momentos diferentes, ela está ligada exatamente a esse diálogo que é feito entre elas. Falar do Festival Folclórico de Nova Olinda do Norte é falar um pouquinho da cultura do nosso município. Festival que tem décadas aí, começou nas brincadeiras de escolas, dos arraiais de escola na década de 80, mas que se tornou aí na base da disputa em 92. Então, no ano de 92 e 93, aconteceram os festivais aí na disputa já com os bumbais, e ficou adormecido num período de 10 anos, retornando só em 2003. Aí já retornou já com um formato amplo, da forma que já acontece nos maiores festivais do Amazonas. Para nós, nova-olindenses, é muito gratificante falar do nosso festival, porque o festival hoje ele se tornou grande. Ele promete já ser um dos protagonistas do estado do Amazonas no que se diz respeito a festival folclórico. Então, dizer que o festival ele não é só a festa, mas sim um evento que proporciona não só o divertimento, não só o entretenimento, mas também proporciona a geração de emprego e renda, porque no período que antecede o festival, acontece com certeza a contratação de artistas, acontece a contratação a compra de materiais, e isso movimenta o comércio local. Além, é claro, dos vendedores, que tem a oportunidade de fazer dinheiro no acontecimento do evento. É a rede hoteleira que funciona, que ganha dinheiro, é a rede de restaurante, é o setor de transporte, enfim, um conglomerado aí de situações que fazem com que o festival, com certeza, se torne um evento lucrativo, acima de tudo. Mas é importante colocar também que ele deixa o legado, principalmente na parte educativa, que leva aí os nossos brincantes, eles têm aí um entretenimento para estar aí praticando a arte, praticando a dança e até mesmo tirando aí o foco de muitas coisas ruins, de muitas mazelas que acontecem aí com a nossa juventude brasileira. Linda, Nova Olinda do Norte, dos sonhos, o meu santuário amazônida, minha esmeralda, minha verde pátria, onde a silvinita emana energia brotando da floresta. Vem conhecer esse povo hospitaleiro, humilde e guerreiro. Vem conhecer a cultura, o folclore, as quadrilhas e nossas cirandas. É vermelho e branco, é azul e branco na festa de Boi-Bumbá. Vem conhecer a destreza da força e a beleza do boi e corre-campo. Vem conhecer joia rara em divino esplendor, boi diamante negro. É azul e branco, é vermelho e branco na festa de Boi-Bumbá. É vermelho e branco, é azul e branco na festa de Boi-Bumbá. É azul e branco, é vermelho e branco na festa de Boi-Bumbá. Vem conhecer. São festas que procuram, vamos dizer assim, que são momentos de comunicação, de comunicação da atividade econômica que é gerada ali naquele município. Ou seja, vamos parar para
homenagear essas culturas que estão aí na atividade econômica do município. Econômica, social, ecológica. As festas, na realidade, elas abrangem todas essas questões da vida, né? Da vida e da natureza também. Antes do Festpop, existiam as festas tradicionais do mês de junho, né? Festas folclóricas e basicamente era a vida cultural da cidade se resumia nesses movimentos. Mas a partir da década de 90, quando houve o boom da pesca ornamental, quando Barcelos começou a ser reconhecida como capital nacional do peixe ornamental, foi que a administração municipal abriu os olhos, né, para essa situação e criou o Festival do Peixe Ornamental, que tinha o intuito inicial de funcionar como marketing da pesca de peixes ornamentais da cidade e ao mesmo tempo agregar valores culturais, econômicos, enfim. A festa do peixe ornamental ela trouxe muitas novidades, né, para os moradores da cidade. Das ilhas icônicas vieram tipos humanos. Vale lembrar que quando o Festival do Peixe Ornamental iniciou, o grande homenageado da festa era o piabeiro, né? O grande pescador de piabas, o cara que navega pela vastidão do Rio Negro, pelos lagos, pelos igarapés, em busca do tão precioso ornamental. E ele realmente é tão lembrado que existe uma ala específica, né, chamada ala dos piabeiros, que demonstra toda a ação do piabeiro. Desde o momento que ele acorda pela madrugada, para ir em busca dos ornamentais, né, no caso do cardinal, e do acaradisco, a pesca noturna, né, que é feito com um pulsar. Então esse piabeiro, ele ainda é o ser social menos valorizado nesse processo de pesca de peixe ornamental. Inclusive ele luta por dias melhores, luta por uma organização social, pela sua associação, e a ideia é realmente que um dia esse piabeiro seja mais valorizado do que é hoje. Meu ethos é cultivar a terra. O Festival do Peixe Ornamental, assim como as outras festas do interior do Amazonas, trata-se de uma festa clone, né? E sendo uma festa clone, ela agrega valores de itens de várias festas. Por exemplo, traz itens do boi, traz itens do carnaval. O nosso ritmo, que é o bailado do peixe, ele agrega valores do forró, da salsa. Canoeiro, sou pescador piabeiro. Sou caboclo, sou amazônida. Caboclo e cariboca. Quando o festival iniciou, o sentimento mudou, né? As pessoas começaram a gostar mais de Barcelos, a amar mais a sua cidade. As pessoas já se preparam para o mês de janeiro. Quem mora fora do município, por exemplo, se prepara para o mês de janeiro, tem que ir para o festival. O festival atrai muitos turistas devido à pesca esportiva. Tem muita gente dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. E o povo da cidade, que é um povo hospitaleiro, por sinal, ele adora essa festa. Então já faz parte, já está no sangue do barcelense, né, o Festival do Peixe Ornamental. Houve até uma época que uma certa administração municipal aí que não fez o festival. A administração não assumiu esse compromisso. Então o próprio povo se reuniu e resolveu fazer o festival. As agremiações se uniram, correram atrás de patrocínio e o festival aconteceu. Então isso prova que o festival já faz parte do DNA do barcelense. Mais forte! Mais alto! Mais forte! Exaltando o nosso peixe cardinal. Peixe ornamental! Senhoras e senhores, vamos!
o profano e o religioso depende do ponto de vista, depende do lugar onde você se encontra para ver esse tipo de questão. É evidentemente que um cristão dirá que uma religião afro, e essa questão vem principalmente do cristianismo mesmo, do cristianismo, do judaísmo cristão, né? E depois assimilada por vários estudiosos, né? Eu, na realidade, quando meu ponto de vista é a partir da diferença, essas questões, elas aparecem, na realidade, como uma situação muito sem sentido, entendeu? De você separar profano e religioso. Vamos levar, por exemplo, em consideração o Festival Folclórico de Parintins, que é um festival que está muito mais próximo do mercado. Me parece, né, a impressão que eu tenho é de que essa questão do sagrado e do profano, eles estão ali, se nós levarmos em consideração essa questão, ela desaparece nessa festa. Ela desaparece nessa festa, porque nós vamos ter ali Nossa Senhora brincando de boi-bumbá, nós vamos ter ali Nossa Senhora brincando com Catarina, com o Pai Francisco, janelas para a manifestação de manifestações da cultura, das religiões afro, enfim, há uma série de misturas, né? Há uma série de diferenças, há uma manifestação do diferente dentro desse festival. Toda a população que vai a essas festas, ela vai de barco. Então, e é festa na Amazônia inteira. O povo brasileiro é um povo muito festeiro, aqui no norte não é diferente. Todas essas festas aqui regionais, elas atraem uma quantidade muito grande de pessoas. Aí vai gente de tudo que é lado e vai de embarcação. Então, todas essas festas nós procuramos aumentar a fiscalização. Normalmente, a gente leva nossas embarcações nas imediações desse local onde tem a festa, que é para tentar minimizar os riscos, aumentar a fiscalização. E o exemplo disso maior de toda a região é o Festival Folclórico de Parintins, que é assim a grande festa regional, né, que atrai um público da Amazônia toda, nem só na Amazônia Ocidental, também na Amazônia Oriental. E realmente a gente faz um trabalho muito forte aqui. É a maior operação desse tipo, desse molde, né? Operação para fiscalizar o tráfego aquaviário do Brasil inteiro. Não existe nada parecido no Brasil inteiro. Contrário, tu me conhece, sou forte, sou valentão, sou como onça no inverno e cascavel no verão. Quando eu nasci foi cantando, não conhecia ninguém. É pra ninguém perguntar, cabra bom, de onde tu vem? O boi tocava com rabeca, com alguns tambores, mas não são esses tambores que você vê hoje. São os tambores mais indígenas, mais regionais. Agora, no meu trabalho de pós-graduação, que já inclusive é falecido, eu conversei com o Zé Foguete e ele me deu um depoimento maravilhoso em relação a isso. E esses tambores atuais, por exemplo, e essas caixinhas atuais, ele disse para mim, que isso está transcrito no meu livro também, que eles foram numa viagem se apresentar no General Osório, Manaus. E eles ficaram hospedados no Exército. E o Exército, lá no Exército, o Exército ficou com pena deles, porque os tambores eram todos daquelas latas de texaco, te lembra aquela lata de óleo? E é ali que eles amarravam o couro e batiam naquilo e naquela caixinha. E o pessoal do Exército ficou com pena deles. Esse é o depoimento dele.
e acabou dando caixinhas e tambores para ele. É aí que o boi entra numa outra fase em relação a tambores. As músicas daquela época eram bem curtinhas, bem pequenas mesmo. Eu, inclusive, fiz um trabalho de resgate de dezenas dessas músicas do mestre Lindolfo Monteverde. Aí ele acrescenta algumas coisas, em alguns momentos da história ele fala na presença do Espantacão, que foi o pai do Chico da Silva, grande Chico da Silva, que é aquele instrumento que bate no chão, né? E o boi brincava, as pessoas levavam poronga, lamparina na cabeça para brincar de boi aqui. Não era do jeito que era. Você vai hoje para a arena, tem uma verdadeira orquestra, tem viola, tem violino, tem violoncelo, tem até sanfona numa música do Garantido esse ano. Eu só defendo a evolução com responsabilidade, sem tirar características. Mas você não pode deixar de ousar, não. Esse boi que veio do Nordeste, nesses 100 anos de trajetória, ele foi se transformando aos poucos. Veio de um jeito, né, muito mais, digamos, nordestino. Quando entrou na Amazônia, ele se deparou com muitas coisas assim, tudo grandioso. O rio imenso, a floresta intensa, as chuvas, a Vitória Régia, o lendário, a mitologia. Se deparou com um mundo que não podia ficar de fora dessa brincadeira do boi-bumbá. E, para nossa sorte, aqui em Parintins ele floresceu. Surgiram esses boi, que começou nas ruas, né, trazido pelo saudosismo dos nordestinos que vieram em busca da borracha e começavam a cantar suas músicas, suas coisas de lá, seus ritmos de lá do Nordeste. E aqui começou a entrar o ritmo índio, começou a entrar esse lendário, como falei, e até chegar o boi-bumbá. No começo era de rua, um boi brincava na rua, descompromissado. Felizmente eram dois que tinham essa rivalidade imensa, que essa é a energia que mantém, o caprichoso e o contrário. E depois evoluiu. Foi quando surgiu a catedral daqui de Parintins, e o padre Augusto resolveu cobrar um pequeno ingresso para entrar, trouxe os bois para uma quadra da Jaque, Juventude Católica, e ali começou a cobrar um pequeno ingresso que era para ajuda para a construção da catedral. Então aí ele organizou. O objetivo era depois acabou que organizou os bois, pararam de brigar nas ruas, se quebrar, se matar, e ficou uma disputa. Trouxe a disputa, uma disputa sadia. Veio o bubódromo, o boi continuou evoluindo, continuou com a sua temática sempre amazônica. No começo mais romântica, né? Mais romântica, via a lua, via o campo de uma maneira mais romântica, e depois um apelo mais de ambiental, né? Vendo a Amazônia de uma outra forma, não apenas na sua grandiosidade, mas em manter aquela grandiosidade que ela tinha. E boi foi para a arena, terminou no bombódromo, uma estrutura grande, de espetáculo imenso mesmo. Passou a ser uma festa nacional e até internacional. A toada ela vem com a própria formação cultural na Amazônia, né? Acho que no período em que o mestre Lindolfo nasceu em 1902, é 2 de janeiro de 1902. Então veja, bem no período áureo da borracha, né? Então a Amazônia já tinha passado por um processo muito cruel da colonização. Parintins era uma cidadezinha pequenininha, né? Tinha a rua da frente, a rua do meio e a rua de trás. Era essa grande coisa, né? Nós tínhamos o caminho de Terra Santa, que vem dali da Praça do Cristo e vai beiradeando o rio, pela orla, até cair na Baixa do São José e depois segue até o Aninga. Tudo isso é chamado de caminho de Terra Santa. Então, se vivia nessa cidade com um universo muito reduzido. Por quê? A informação que chegava pelo cruzeiro,
ou pela Voz da América, ou Voz do Brasil. As rádios aqui de fronteira, Colômbia, Bolívia, Peru, entravam aqui tranquilamente. Talvez daí essa influência, né, latino-americana, dos Andes andinos, né, essa influência andina até nós aqui, essa mistura. Esse ambiente que proporcionava um resultado poético, um resultado cultural, né, daquele momento. Então as composições eram mais curtas, mais objetivas, né, mas elas eram poéticas, mas o boi também trabalhava muito o desafio. Brinco no boi garantido pra festejar São João. Brinco no boi garantido e é a maior tradição. No meu bairro você não passa, você não sabe o que diz. Se você tentar passar, eu te quebro dos pés do nariz. Que vem surgir já bem depois, que na verdade o desafio surge quando começa essa rivalidade. Cabra bunda, onde tu vem? Coloca o verso na hora, sem aprender com ninguém. Tô como onça no inverno e cascavel no verão. Poeticamente, para mim, a toada mais marcante, mais emblemática de todo esse período é a própria toada dele, do Lindolfo, quando ele descreve a Baixa do São José. Ali está descrito a Baixa do São José, quando ele... ali tem aquele furo na Baixa, que agora já tem uma contenção com concreto lá por causa do rio. Aquele furo atravessava até as Nações Unidas. Então ali não se passava na Baixa. A água, e ali, em volta do terreiro da casa dele, passava a margem desse furo. E ali se formava uma praia. Então, ele está ali nesse ambiente de uma vila de pescadores, abaixo de São José, uma vila de pescadores, todo mundo pescava. Né? E ele fez, na época, uma... Urrô, meu novilho, na praia pequena, na beira do rio. Urrô, meu novilho, na praia pequena, na beira do rio. O meu boi urrou, o meu povo sorriu. O meu boi urrou, o meu povo sorriu. Urrô, meu novilho, na praia pequena, na beira do rio. Urrô, meu novilho, na praia pequena, na beira do rio. Com a evolução, como a gente precisava andar, né? Porque o boi ele foi tomando uma grande proporção. Então, devido isso acontecendo, a gente teve que planejar o boi. Começou-se a planejar o boi, porque antes era, bora fazer uma brincadeira, bora participar de uma disputa, mas não tinha a gente não tinha uma perspectiva de fundamento. A gente só era para fazer a fantasia e sem nenhum compromisso, né? Então, com isso, começou o boi planejar. As fantasias antes, a mudança que teve do boi foi que a gente tinha a porta-bandeira, que hoje é a nossa porta-estandarte. Nós tínhamos a rainha do boi, que era a rainha, hoje é a Conhamporanga. A gente teve toureiros, que hoje não existe mais isso no festival, que eram os que domavam o boi. A gente teve a Sinhazinha, que não tinha na época, hoje ela faz parte do festival. Então, essa foi uma das evoluções. As nossas alegorias, elas eram tudo feitas como se fosse... tudo feito de madeira. A gente fazia, era madeira, era pau, cipó, palha. Hoje não, as nossas alegorias são todas gigantescas, todas mecânicas, elaboradas, sem nada de eletrônico e sim manualmente. Se você for ver as nossas alegorias hoje, as pessoas que ficam por trás dela, de todo o cenário, são 200, 300 pessoas manipulando. A matéria-prima que nós pegávamos antes, a gente pegava muito, era matéria, tudo da natureza quase, era escama de pirarucu, algumas coisas que a gente usava, era palha, era cipó, era juta, a juta de malva, a pena vinha da natureza, assim que fazíamos figurino. Só que depois teve uma conscientização de que estava prejudicando a nossa própria natureza. Então, com isso, houve essa mudança, que o boi começou a trabalhar com materiais sintéticos.
e que hoje, até hoje nós estamos trabalhando. A pena de pavão, ela não é pena de pavão, mas de pássaro abatido, e sim sinteticamente preparada. A pena de pato, ela é abatimento de aves que são para a nossa alimentação. Então esse material que é para ser jogado no lixo, eles transformam em matéria-prima para a gente poder executar o trabalho. Fica claro assim, duas fases evidentes dos figurinos do Boi-Bumbá. Primeiro que não eram figurinos, né? Porque não eram espetáculos, eram indumentárias, eram roupas, aparatos de vestimento que essas pessoas usavam para a brincadeira do boi. Como era uma brincadeira simples, muito pobre, não havia essa preocupação. E a primeira fase de mudança dos figurinos é a chegada da energia elétrica na cidade de Parintins. A brincadeira de rua, com lamparinas de pavio de pano, ela ganha uma outra dimensão, ela ganha as ruas da cidade, e com essa chegada as pessoas têm uma preocupação no embelezamento das indumentárias. Outro momento importante também é a questão que são muito próximos, a questão da chegada da TV, né, a transmissão do festival ou da filmagem de alguns momentos importantes, e também do discurso preservacionista que o boi traz. O material expressivo das indumentárias são materiais sintéticos, quase nada é natural. E quando eu digo esse quase nada é natural, o quase eu me refiro apenas às sementes que elas não são germináveis, né? São sementes jogadas pela floresta. As sementes mais usadas no boi é saboneteira, que é da seringa, a própria seringa, né? O açaí, jarina, babaçu, entre outros que são usados nas indumentárias. E alguns materiais que geram outros materiais que o boi absorve, como tipiti, peneira, abanos de palha, que são comprados de algumas comunidades ribeirinhas para embelezar as indumentárias do Boi-Bumbá. O boi hoje ele cumpre a risca esse movimento mundial e atual. O boi ele usa apenas de criador de aves, você não precisa sacrificar nenhuma ave. O boi usa apenas artificiais e o boi participa desse momento importante da humanidade quando se fala nessas questões ambientais seríssimas. Então o boi ele sempre tenta inovar, mas ele sempre tenta também se atualizar, e a causa ambiental é uma questão por isso. A causa indígena também, uma causa indígena que era tão tratada com tanto preconceito e às vezes até com desdém, né? Chega uma época da humanidade que o índio e o negro, coitados, falar dessa forma assim, você ia discutir se o índio tinha alma ou se o negro tinha alma também. Chegou ao cúmulo dessa discussão. Nós defendemos as questões ambientais, é por isso que eu falei ainda agora, defendemos essas questões dos nossos mitos, né? Tem gente que prefere falar sobre os mitos da Grécia Antiga do que os mitos da Amazônia, e nós aqui insistentemente trabalhamos os mitos da Amazônia. Então, nós valorizamos aquilo que é nosso. Às vezes as pessoas confundem muito, porque naquele tempo era mais poético, hoje não é mais poético e tal, e eu acho que não é bem assim. Eu acho que a poesia, ela segue com o tempo, ela não morre com o passado, não, ela segue com o tempo. O próprio Chico da Silva, na mesma linha de composição do mestre. O meu boi bonito veste a luz da tradição. O meu boi bonito veste a luz da tradição, cantando os nossos costumes na proa de um batelão, nossas origens caboclas, forte miscigenação. Uma poesia, claro, muito mais complexa, muito mais completa, vamos dizer assim, com muito mais informação, porque tempo do Chico. Eu componho também um pouco assim, né? Eu brinco boi como brinca uma criança. Eu brinco boi como brinca uma criança.
papel de seda na ponta da lança, no coração o encarnado e o verde da esperança desta selva imensa. Flores de papel crepom na copa do chapéu, moça bonita, boi de veludo, lua no céu, dança das cores do meu boi bumbá, dança das cores do meu boi bumbá. Vieram as grandes temáticas, né, sempre voltada à preservação, nas músicas principalmente, que desaguava na apresentação. E a música chega primeiro, né, traz uma mensagem ecológica lá na frente, antes de chegar aqui em Parintins, a pessoa já ouviu a música, já falou do boto, já falou da iara, já falou da floresta, já falou do rio. Quando ele chega aqui, ele já está quase que ambientado. Ele chega pela primeira vez. E depois no bombódromo ele se apaixona, né? Sempre se apaixona. Se apaixona por um lado, se apaixona por outro lado. Não tem jeito. Ele sai daqui com a sensação de que já devia ter vindo antes. E esse é o boi que continua crescendo, continua ousando, sempre ousando, não só na parte artística, mas trouxe a história do Amazonas, trouxe as coisas da Amazônia, trouxe seus costumes, valorização do índio e trouxe, sobretudo, uma coisa assim que é fantástica, que foi a identidade rítmica, musical da Amazônia. O ritmo do boi-bumbá, a música do boi-bumbá, a cara do boi-bumbá, a cara do parintinense. Olha o caboclo lampreiro, vamos lá! Caboclo lampreiro, vai em busca da certeza sem ligar pra correnteza. O vento limpa as costas, só o seu rosto não queima, o remo, as mãos nem calejar. Caboclo lampreiro, caboclo lampreiro, vai em busca da certeza sem ligar pra correnteza. O vento limpa as costas, só o seu rosto não queima, o remo, as mãos nem calejar. Esperou o junho o ano inteiro, o som do batuque fogueteiro, até a noite que o clarão do norte levitou a ilha e ficou mais forte. Esperou o junho o ano inteiro, o som do batuque fogueteiro, até a noite que o clarão do norte levitou a ilha e ficou mais forte. As festas, na realidade, elas não morrem, né? As festas, elas podem ser ressignificadas num determinado momento, avaliadas, né, num determinado contexto, mas sempre elas estarão ali representadas ou não no sentido da representação como se ela fosse uma representação, mas estarão ali presentes no sentido de que alguma coisa daquela festa ali é recorte de uma outra. Enquanto existir ser humano em busca da liberdade, em busca da alegria, sempre haverá festa, sempre haverá festa, sempre haverá alguém, grupos sociais, indivíduos, sociedades, né, para encenar ou para emprestar a sua alegria e a sua possibilidade de liberdade. Esse talvez seja o grande sentido da existência das festas. E principalmente aqui na Amazônia, que é um lugar que nos leva, que nos remete a essa atmosfera de relação com o meio, com a natureza, não é? E com todas as possibilidades de um bem viver, nesse sentido
de diálogo entre nós, seres humanos, e esse ambiente que é composto também por uma diversidade de outras vidas.